Domingo passado eu comecei a falar sobre aquilo que temos crido ser a vontade de Deus para a nossa comunidade. Tanto no que diz respeito ao nosso presente, quanto no que diz respeito ao nosso futuro. Tanto no âmbito da nossa vida pessoal, quanto do que Deus espera de nós para fazermos também para os outros. Especificamente, no domingo passado, eu tentei ajudar os irmãos a pensar naquela grande verdade que é Deus querendo fazer o bem a cada um de nós. É vontade de Deus que nós experimentemos o bem que vem dEle, porque Ele mesmo quer fazer o bem em nossa vida. E hoje eu preciso me propor a fazer algo que parece um absurdo, mas eu vou dizer o porquê, eu vou tentar me justificar o porquê que eu proponho o assunto que hoje trago aos irmãos, que é de fazer com que vocês queiram o bem de Deus. Aí alguém olha e fala, pastor, mas todo mundo quer o bem de Deus. Eu não sei, talvez não. E na verdade esse texto que nós lemos aqui prova que não era o caso, pelo menos daqueles irmãos que estavam ouvindo a pregação de Jeremias. Deus está dizendo, quero fazer o bem a vocês. Quero trazer descanso à alma de vocês, o shalom. Quero trazer aquela satisfação plena de vida, de existência. Aquela realização para além das conquistas. Quero trazer aquela realidade de ser que te leva para uma condição de vida maior do que apenas existir. Mas vocês preferem não receber o que eu tenho a dar a vocês. Para agora, olha para a vida de vocês, olha para as possibilidades que vocês têm para a vida. Existe entre tantos caminhos, que é o caminho que eu preparei para vocês. Escolham esse, porque esse é o caminho que vai trazer descanso para a alma de vocês. Mas vocês dizem, não, nós não queremos andar por esse caminho. O povo não queria o bem de Deus. Mas eu consigo compreender o porquê. Embora eu queira exatamente o contrário do que este povo queria. E eu quero desafiar o seu coração a querer o contrário do que este povo queria. Que você queira aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus quer fazer o bem na vida de cada um de vocês. E por que eu digo que parece uma coisa boba? Porque a não ser que você seja uma pessoa com alguma dificuldade mental, algum distúrbio, você quer o seu próprio bem. Nós vivemos, na verdade, em função do nosso bem. Mesmo as nossas intenções mais altruístas, no fim das contas, visam o nosso bem. Mesmo quando estamos pensando no bem dos outros, na verdade estamos pensando também no nosso bem. Porque quando fazemos o bem, uns fazem o bem porque amam aquela satisfação, aquela alegria de poder fazer o bem para o outro. Então você faz e você se sente satisfeito porque você está sendo útil, você está sendo um abençoador. Então você fica feliz, poxa, eu pude abençoar a vida de alguém, não é gostosa essa sensação? Quando você ajuda, abençoa, você faz o bem para alguém, você sabe que você realizou um bem na vida do outro, aquilo te enche de alegria e satisfação. Então no fim das contas, fazer o bem para os outros também te produz bem. Outros ainda fazem o bem para as outras pessoas porque elas querem os aplausos, querem os elogios, né? Então é uma questão mais vaidosa, mais egocêntrica, faz esperando receber em troca alguma coisa. Então existem formas de se fazer o bem, e mesmo fazendo o bem, no fim das contas estamos buscando o nosso bem, seja da satisfação, seja do egoísmo, seja de questões do nosso próprio ego. Mas em todas as coisas que nós fazemos, tudo fazemos porque queremos o nosso bem. Vocês casados, vocês casaram porque vocês queriam o bem de vocês. Por mais que você diga, eu amo, ou eu casei amando a pessoa com a qual eu casei, e a minha intenção em casar foi fazer essa pessoa feliz, na verdade você casou porque você queria ser feliz. Você não casou assim, bem, você não pode me fazer feliz, mas eu posso te fazer feliz, então eu vou casar com você, porque eu quero tanto o seu bem, que mesmo que eu for infeliz, eu vou te fazer feliz. Não. Você casou esperando, ou tendo a convicção de que a outra pessoa fosse te fazer feliz, é por isso que você casou. Alguns se frustraram no meio do caminho, porque olharam e falaram, que mau negócio, não vai dar, daí não vai sair a minha felicidade. Mas a gente casa esperando ser feliz.
É óbvio que no casamento a gente aprende pela palavra de Deus que o nosso trabalho tem que ser para produzir felicidade na vida do cônjuge. Mas a gente não casa para isso, né? Eu, pelo menos assim, tenho com as pessoas com quem eu tenho convivido e conversado, eu não lembro de alguém ter me convencido que casou porque estava numa missão de fazer o outro feliz, né? Vou casar, eu não sei o que vai ser de mim, mas você vai ser feliz. E por mais que você pense assim, não, tudo que eu quero é que essa pessoa seja feliz, no fim das contas, a realização da felicidade do outro é a sua felicidade. Então a minha felicidade é te fazer feliz, te faço feliz, logo sou feliz. Então o que você quer, na verdade, é ser realizado, ser feliz também através da felicidade do outro. Seja pelo altruísmo, ou seja pelo egoísmo, o fim das contas é porque queremos o nosso próprio bem. Tudo o que fazemos, fazemos porque queremos o nosso próprio bem. Vocês jovens estão estudando porque vocês querem o bem de vocês. Ou vocês querem o bem porque vocês pretendem uma boa profissão, ou vocês querem o bem porque não querem a mãe e o pai de vocês enchendo a cabeça de vocês de minhoca, de reclamação. Então é assim, vai para a escola, então ou você vai porque você quer mesmo um futuro, ou você vai porque você prefere a escola à reclamação da sua mãe, então você prefere o bem. O seu bem é a não reclamação dos seus pais. Perceba que tudo o que fazemos envolve o bem que nós queremos para nós mesmos. Mesmo coisas reprováveis. Por exemplo, você arruma uma briga com alguém por qualquer razão. Então eu vou falar uma coisa que é uma dificuldade que eu tenho particularmente. Confessar o meu pecado no púlpito aqui de novo. Orem por mim, não me vejam mal, por favor. Você está no trânsito e alguém te corta. Entra na sua frente. Sabe quando você está entrando em Paulínia, e você está vendo de longe que o trânsito está parado, e você vai pela esquerda, porque você sabe que o ideal é você ir pela esquerda naquela entradinha, porque da direita vai atrasar todo o fluxo, e além dos carros que estão na direita, tem alguém vindo naquela, como chama? No acostamento. Está vindo no acostamento, e você está olhando já de lado assim, essa pessoa vai querer entrar na minha frente, mas não vai. E você quase encosta o carro no carro da frente, para a pessoa não passar na sua frente. E quando você vê ela está embicando o carro na frente do seu, não tem espaço, você sabe que não tem. A lei da física prova que ali não vai dar, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Dois carros não ocupam aquele pedaço da pista, mas ele quer. Então um dos dois vai ter que sair, e possivelmente é você. E se você precisa da graça de Deus como eu, naquela hora, você pensa, o trânsito vai parar, eu vou descer do carro e eu vou lá. Sabe aquela hora que você percebe assim, eu preciso ser crente também nessa área? Mesmo nessa hora que você pensa ou que você haja, talvez no impulso, você põe a mão para fora e mostra um dos dedos, que não significa nada, mas naquele momento de raiva é alguma coisa, porque todos os dedos são abençoados, graças a Deus, obrigado Jesus, porque eu tenho 5, tem pessoas que não têm, e fala até grosso, falei dele domingo passado, Lula está me perseguindo, ele está pensando em mim, eu acho. Eu tenho todos, e todos são uma bênção, mas tem um que vez ou outra você pode querer usar para desejar o mal para o outro. Não faça isso, né? E também não fica usando de legalismo, eu não falo palavrão, aí olha e fala assim, ô seu abençoado, você não está abençoando ele, você não está falando bem dele, você está xingando ele com palavrão gospel, só isso, né? É palavrão gospel, aí não... Quando você é muito saidinho, você xinga igual o Davi xingava, seu circunciso, né? Sei lá, filho de Jezabel. O que você está querendo dizer com isso? O mesmo palavrão que o ímpio fala com outras palavras. O problema não é a palavra, o problema é a intenção do seu coração. E a gente peca, pelo menos vocês não, mas eu, vez ou outra, confesso aos irmãos que isso acontece. Minha esposa testemunha, se eu mentir ela vai... me corrigir aqui na frente de toda a igreja, então vou falar a verdade. Me pego tomado de uma raiva e eu quero xingar, e eu conto até 10, ninguém viu o que eu quis falar, mas Deus viu, lá no fundo da minha alma, e eu também vi, aí eu me envergonho depois, né, porque, depois, quando já passou aquele trecho de Paulina, lá na frente, quando já não tem mais nada, não vai nem um carro. Mas mesmo aquele momento, quando eu penso em arrumar uma briga, eu estou querendo o meu bem. Porque eu acho que eu estou no meu direito e aquela pessoa me lesou, então ela merece ouvir umas verdades. E a satisfação de saber que essa pessoa ouviu uma verdade, ou se batesse na pessoa e ela saísse prejudicada, a satisfação disso é um bem para mim, por mais que isso não seja um bem em hipótese alguma.
Então, na verdade, tudo que nós fazemos é pensando no bem das nossas vidas. Tudo que você faz é pensando no seu bem. Todo mundo quer o seu próprio bem. Isso é fato. Então, por isso que parece bobo o que eu estou propondo aqui, porque se todo mundo quer o próprio bem, por que eu estou propondo que você queira o bem? É que eu estou querendo que você queira o bem de Deus. Porque acontece que Deus também quer o seu bem. Você quer o seu bem, mas Deus também quer o seu bem. O problema é que o bem que Deus quer para você, normalmente não é o mesmo bem que você quer para você mesmo. E eu vou ter que tentar dar algumas razões para vocês, para que vocês abram mão de querer o seu próprio bem e aceitem o bem que Deus quer para a vida de vocês. Eu vou tentar dar pelo menos 3 razões aqui para que você abrace o propósito de Deus para a sua vida. Que você abra mão de querer o seu bem ao seu modo e queira o bem ao modo de Deus. Amém? Vocês vão me permitir tentar, não vou tentar vender um produto para vocês, eu vou dar para vocês aqui algumas razões bíblicas. Pois bem, a primeira delas, por que você deve querer o bem de Deus e não o seu próprio bem para si mesmo? É porque nós não temos condições de avaliar de fato o que seja o bem para nós. Então, um grande problema de nós querermos o nosso próprio bem ao nosso modo, é que nós nem sequer sabemos de verdade o que é o bem. Nós somos sempre iludidos. A primeira tentativa da história humana de discernir o que era o bem já foi frustrada. Eu preguei isso aqui esses dias. Vai lá em Gênesis, capítulo 3. Preguei quando eu estava na série, no princípio. Gênesis capítulo 3, o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: a mulher viu que a árvore, falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Adão e Eva comem do fruto de um suposto fruto de um conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a partir de comer daquele fruto, eles teriam a capacidade, ou uma pretensa capacidade, de discernir por si mesmo o que seria o bem e o que seria o mal. Então, comendo aquele fruto, eles saberiam o que era melhor para a vida deles. Isso foi o que eles pensaram. Foi essa ilusão na qual eles caíram. Tanto que eles se frustraram completamente. E prestem atenção nisso. Quando eles comem aquele fruto, algo acontece concomitante ao fato deles passarem a discernir o bem e o mal. Eles são corrompidos pelo pecado. Então, ao desobedecer a Deus, o discernimento, as faculdades espirituais, ou a faculdade espiritual do ser humano é destruída, é destroçada. Então, aquela capacidade também de discernir entre o bem e o mal, também foi danificada. Logo, na primeira possibilidade e tentativa de saber o que era o melhor para a vida deles, eles erram. Porque assim que eles comem o fruto, diz o texto que eles perceberam que estavam nus. Mas desde quando eles estavam nus? Desde sempre. Andavam assim. Lindo, leve e solto. Nu com a mão no bolso. Estavam desse jeito. E nenhum dos dois se escandalizava, nenhum dos dois se preocupavam. Deus vinha na viração do dia e eles não ficavam cheios de pudor e cheios de 9 horas. Eles viviam normalmente. Mas quando eles discernem o que possivelmente seria o bem, possivelmente seria o mal, eles vendo a situação deles, que eles estavam nus, a primeira tratativa deles é: precisamos nos cobrir. Porque ficar assim não é um bem para nós. Por quê? Porque está frio? Não. Porque ficar nu é um problema. Tanto que antes deles conseguirem fazer roupas para eles ouvem a voz de Deus vindo, e eles correm e se escondem. Quando Deus chega e fala assim: onde vocês estão? Não como se Deus não soubesse, é para que eles falassem, porque Deus sabe tudo, né? E quando Deus questiona o porquê que eles estavam onde estavam escondidos, a resposta é: nós percebemos que estávamos nus e nos escondemos. Ou seja, nós discernimos que a nossa situação não era boa, então tomamos uma atitude para viver uma coisa boa, um bem. Para que um bem chegasse a nós nos escondemos, porque entendemos que isso não era bem, isso era um mal.
E a pergunta que eu faço, e que eu já fiz aqui algumas vezes, é: quem foi que falou para eles que aquilo não era bom, que aquilo era um mal? Estar nu era um problema. Se tornou um problema a partir de uma concepção equivocada do que era o bem e do que era o mal. O ser humano não tem condições de falar: isso é bom, isso é mal, isso é bem e isso é mal. Não tem essa condição. Então, qualquer pressuposição ética humana, qualquer pressuposição moral humana, está passível de estar errada, porque o ser humano não tem condição sozinho de falar: isso é bem e isso é mal. Ponto. Por exemplo, eu sempre conversei durante um tempo que eu trabalhei numa empresa, eu sempre falava de Jesus, arrumava oportunidade e em qualquer circunstância falava de Jesus para as pessoas. E uma pessoa em específico, quando eu falava da graça que alcança o pecador, ele ficava revoltadíssimo, porque ele dizia assim para mim: então você está me dizendo que eu preciso crer em Jesus para ser salvo? E se um assassino crer em Jesus, ele também vai ser salvo? Eu falava: é. Ele falava: mas o assassino fez mais coisa do que eu. O pecado dele é pior do que o meu. Eu falei: aos seus olhos, aos nossos olhos, porque é uma questão social isso. Aos olhos de Deus, o assassino e você, que é um mentiroso, estão no mesmo patamar. Mas você está querendo dizer que Deus vai usar da mesma misericórdia com o assassino e com o pecador? Eu falei: e com o mentiroso? Eu falei: é. Eu falei: Deus vê você igual o maníaco do parque, igual o não sei o que da... Eu ia pensar nos outros antigos, mas deixa. Igual qualquer um desses assassinos. E ele ficava revoltado, ele não aceitava isso, porque aos olhos dele, o peso de bem e mal é diferente do peso de bem e mal da palavra, porque para Deus todos nós somos pecadores, todos nós fomos encerrados debaixo do pecado e todos nós carecemos de Deus, precisamos da graça de Deus, que a glória de Deus se manifeste. Todos nós igualmente pereceremos se não nos arrependermos dos nossos pecados, e não tem diferença de um assassino e de um mentiroso, todos somos pecadores e precisamos muito da graça de Deus. E para ele era um absurdo, porque a condição de compreensão de bem e mal dele é a normal de cada ser humano, corrompida. Então por que você deve querer o bem de Deus para a sua vida, e não o seu próprio bem para a sua vida, não ao seu modo, mas ao modo de Deus? Porque você não tem capacidade de discernir e de avaliar o que de fato é um bem para você. Você pode inclusive está tomando conselho com aquele que é o seu conselheiro mais íntimo, que é o seu coração, e está sendo enganado por ele. Porque o que é que Jeremias também vai falar? Enganoso é o coração. Aliás, mais do que todas as coisas. Você acha que você está certo, e aí eu vejo o crente falando isso: ah, pastor, eu senti no coração. Eu fico com medo. Porque eu sentir no coração pode ser só uma bobagem do seu coração, te iludindo, porque o nosso coração nos engana o tempo todo. Nós não somos guiados pelo nosso coração. Aí você ouve na televisão, você vê máximas populares dizendo o quê? Siga sempre o seu coração. Misericórdia, você vai se lascar a vida toda. Jovens e adolescentes, vocês estão vivendo isso. Siga o seu coração e entre num relacionamento que vai ser um barco furado para o resto da sua vida. Os adultos aqui vão falar se eu estou mentindo. Siga só o seu coração, aquela paixão daquele momento, aquela coisa arrebatadora. Aí você vai casar, isso vai passar e você vai chorar. O nosso coração não é um amigo, não é um bom conselheiro. O nosso coração, ele é sempre enganoso. Então como que você vai avaliar o que é bem para você, se você pondera isso a partir das questões do seu coração? Você está correndo um grande risco de ser enganado. E eu também afirmo que mesmo as mais firmes e embasadas convicções humanas que alguém venha a ter, pode te levar à ruína. O que Provérbios 14 fala? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim dele leva à morte. Então você jura que o seu plano vai dar certo, você faz um projeto de vida, você estipula coisas. Irmãos, quanta dívida você entrou porque você tinha certeza que ia dar conta de pagar? Você fez uma conta, e quando você viu, você contraiu uma dívida, porque você não sabe o dia de amanhã. Então hoje você vai lá e fala assim, você cai na ilusão capitalista do nosso país,
que ao invés de valorizar o nosso dinheiro, fez com que a gente tivesse só poder de compra, sem que a gente tivesse poder de dinheiro. E aí você tem poder de compra por quê? Porque seu dinheiro vale alguma coisa? Não, porque você pode parcelar em suaves 70 prestações. 500 prestações. Aí você fala, eu vou entrar porque essa parcela eu posso pagar. A pergunta é, você pode pagar quando? Hoje. E amanhã? Não sei. E aí, eu sei que, por exemplo, tem gente que compra casa assim, mas é sua casa, você vai deixar de pagar tudo, é sua casa, normal. Mas aí você entra numa dessa com o carro, por favor, com sofá, com uma TV. Você já chega na loja, puxa, é ruim falar isso, meu irmão trabalha em loja, né? Você chega na loja, está aquele valor pequenininho, está aquela TV daquele tamanho, está aquele valor pequenininho. Você fala, eu vou comprar. Você fala, isso eu pago. Só que você nem reparou que ali embaixo tem 1.575 vezes daquele valor. E você fala, é pouco. No fim das contas, você pagou 3, 4 daquela que você comprou. Mas você fala, olha a ilusão que a gente já caiu e a gente está aceitando como se isso fosse o natural. Mas é que eu sou pobre, pobre se não for assim não compra. Pobre se não for assim não compra. Se você tinha 70 para dar todo mês, junta esses 70 e depois você pode pagar uma só se você comprar à vista. Mas eu não posso esperar. É verdade, não dá para esperar, é que saiu agora a última, né? Aí você tem que comprar a última TV, tem que comprar o último iPhone, tem que comprar o último... Ai meu Deus, né? E vai se lascando todo ano, porque todo ano você tem que trocar pelo último, e aquela ilusão, e você vai entrando nessa, porque você fez planos, você tem caminhos, isso eu estou falando só de questão financeira, você projeta coisas para a sua vida e amanhã muda tudo. Então por que eu não sei escolher o bem para a minha vida? Porque na verdade eu faço projeções a partir do que eu posso ver, eu vejo a estrada da minha vida até um limite. Algumas pessoas que têm uma perspicácia maior de vida conseguem ver um pouquinho além, só que nós só enxergamos a vida até um ponto. Por que eu devo querer que Deus faça o bem na minha vida e que o bem dele se realize e não o meu? Porque Deus não olha a estrada da minha vida daqui de baixo, Deus olha a estrada da minha vida lá de cima, a visão é geral, é global, Deus sabe o fim de todas as coisas. Por que eu devo confiar em Deus? Porque Deus sabe o fim antes de você chegar no começo. Você faz um plano do começo e você não sabe como será o meio, imaginando como será o fim. Se você abraça o plano de Deus para a sua vida, Deus sabe o fim desde o começo. Quando você vai entrar, Deus fala assim, nem entra, porque eu sei onde vai dar isso. Nem começa, nem inicia, nem dá o primeiro, porque Deus está te livrando. Agora tem coisa que Deus te põe e você fala assim, nossa Deus, parece uma enrascada. Mal sabe você que é só aqui o comecinho que é meio atribulado, daqui a pouco as portas se abrem, as coisas são maravilhosas na sua vida, você fala, uau, eu jamais podia pensar que isso aconteceria. É uma mudança, é uma cidade nova que você está, um emprego novo que você está, uma pessoa nova que você conhece, é um contato novo que você faz, um negócio que você começou que você não tinha, que você pensava que não. As coisas vão evoluindo, você não sabia, porque você não podia prever aquilo. Por mais estratégico e matemático que você seja para a sua vida, você é limitado, mas Deus não é limitado. Então por que eu devo preferir o que Deus tem, e não o que eu quero, o que eu penso para mim? Porque Deus sabe mais do que eu. Porque Deus vê o que eu não vejo. Porque mesmo os meus caminhos mais bem estruturados, estão passíveis de falhar. Segunda razão, por que você deve escolher o bem de Deus ao invés do que você planeja para a sua própria vida? Só Deus pode, de fato, realizar todo o bem em nossa vida. Você pode fazer coisas na sua vida que são muito boas, você pode trazer algumas coisas que são bem para a sua vida, mas toda realização humana desassociada do bem que Deus quer fazer para nós, você pode até se sentir realizado, ou isso é muito importante, você pode se sentir até realizado, mas tudo que você puder produzir desassociado do bem que Deus quer para você, é mera bobeira, vaidade, é assim, coisa passageira, sem sentido. Vai comigo, Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Abra no meio da Bíblia,
Está em Salmos, passa para frente, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Uma leitura rápida. Eclesiastes 2, de 1 até o 11. Disse a mim mesmo, olha o que o sábio fala. Venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. Enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as coisas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Isso não é um relato de um depressivo. Isso é um relato de um homem que conquistou o mundo da época. Fez e aconteceu, ele pensou, ele planejou, ele falou, eu vou conseguir, e ele conseguia. Tudo que ele empreendeu fazer, ele se deu bem. Relacionamentos afetivos, negócios, novos empreendimentos, o cara fez tudo, como ele mesmo diz, o que todo homem sonha em fazer. E no fim das contas, quando ele acaba de realizar tudo, ele olha para tudo e fala, não tem sentido, porque tudo o que ele fez era justamente encontrar o bem ao seu próprio modo. No fim de Eclesiastes, ele vai explicar o que é o bem de verdade, que é temer a Deus. Porque no temor de Deus, o bem de Deus se realiza na nossa vida. E muitas das nossas realizações pessoais, desassociadas daquilo que é o bem de Deus para nós, na verdade, embora nos traga certa satisfação no momento específico, vão nos trazer um desgosto no futuro próximo, porque aquilo não é o bem de Deus, e só o bem de Deus nos realiza e nos torna, como chamamos, felizes. O bem que nós queremos pode, no máximo, nos trazer alegrias, mas segundo o sábio, até a alegria, até o riso é bobeira. Ele falou, eu fiz tudo para rir. Ele bebeu, ele usou todo tipo de entorpecente, ele foi o maior maconheiro da época dele, riu até não aguentar mais. Ele falou, até rir é bobeira. Nossa, pastor, você está falando que o Salomão foi maconheiro? Você acha pouco? Eu falo coisas piores dele aqui, se você quiser. Que ele mesmo relatou aqui. Ele fez tudo o que vocês possam pensar, que talvez é o que vocês querem fazer para serem realizados e plenos. E ele chega e fala assim, tudo isso é bobeira. Porque tudo que ele tentou empreender foi desassociado de realizar na vida o bem que Deus queria para ele. Tanto que ele se perde em grande parte da sua vida, porque ele estava justamente querendo realizar coisas a partir de si mesmo. Então, dentro ainda de só Deus pode de fato realizar todo o bem em nossa vida, nós temos Efésios capítulo 3, versículo 20, pula lá para Efésios. Eu sei que essa minha mensagem hoje não é tão expositiva, aliás não é nada, é mais uma pregação temática, mas eu acho que é bem pertinente para o que estamos pretendendo. Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus tem a capacidade de realizar o impossível, o absurdo, o impensável em nossa vida. Então, o que é que você pode realizar na sua vida? Por mais que você tenha capacidade, você ainda é limitado.
E o que é que Deus pode realizar em nossa vida? Para Deus não há limitações. Por que você deve querer o bem de Deus para você ao invés do seu próprio bem? Porque o bem de Deus não tem limite. Então, se você quer um bem que seja maior do que o seu, pense a respeito disso. E esse é justamente o meu terceiro ponto. A minha terceira razão dada a vocês. O bem que Deus quer realizar é algo muito maior do que temos condições de conceber sozinhos. Volta um pouquinho sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Todo conhecimento, criatividade e imaginação humana não podem conceber o bem de Deus preparado para nós que o amamos. Você tem planos para você. Os planos de Deus para você são muito maiores. E se eu te desafiar agora a tentar entender o que é que Deus quer para você, você não vai conseguir, porque o que Deus tem para você, sequer a sua imaginação pode alcançar. Puxa, pastor, mas não é muito, não? Pois é, por isso que é um absurdo o Evangelho, porque as coisas de Deus são absurdas mesmo. Imagina, Deus quer quer bens tão maravilhosos para mim, que eu não conseguiria sequer pensar em quais seriam. Se eu pensasse assim, vou imaginar qual é o bem que Deus quer para mim, não dá, eu vou estar sempre limitado. E o que é que Deus tem para mim de fato? São coisas maiores do que os olhos já viram, ou seja, já foi realizado algo tão grande, como que Deus quer fazer por nós? Não. Alguém já inventou uma história que é contada, ou já conheceu uma história que é contada de algo tão maravilhoso como que Deus quer fazer por nós? Não. Alguém já imaginou, já foi no coração, os grandes inventores de histórias e de filmes e de contos, o Spielberg tem ideia do que Deus quer fazer? Não, ninguém tem ideia, porque são coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não chegou no coração do homem, o bem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que você deve preferir o bem de Deus ao seu próprio bem a respeito de si mesmo? Porque o bem de Deus para você é maior do que o seu bem para você mesmo. Eu me sinto, é um pouco estranho fazer o que eu estou fazendo nessa pregação de hoje, especificamente, porque eu estou querendo convencer vocês de que vocês devem ser abençoados. É meio estranho isso, né? Convencer alguém de que ela pode ser abençoada. Mas é estranho, porque a maioria das pessoas fala, mas eu quero já. Mas é justamente esse o problema que nós encontramos aqui no texto inicial que nós lemos. Você pode até querer o seu bem, mas o bem que você quer é o seu mesmo. Você traçou projeto para a sua vida. Você esquematizou coisas para a sua vida. Você falou assim, é por aqui que minha vida vai seguir, é assim que eu vou ser feliz. É fazendo isso, é casando com fulano, é indo a esse lugar, é frequentando este lugar, é estando nessa igreja, é fazendo assim. E a pergunta que eu te faço é, o que foi que Deus disse para você no meio disso tudo que você planejou? O que é que disso que é o seu plano de bem para você, o que no meio disso tudo foi o que Deus disse para você? Eu farei o bem, assim ou de outro jeito. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós planejamos coisas para a nossa vida e queremos o bem. Mas nem todos nós estamos dispostos a receber o bem que vem de Deus. A maioria de nós responde para Deus, eu não quero esse caminho porque eu já tenho o meu caminho. Quer ver, eu vou fazer uma pergunta de novo, aparecendo absurda. Quem de vocês aqui, hoje, quer o bem de Deus para a sua vida? Levante sua mão, diga amém. Quem de vocês está disposto a abrir mão de qualquer outro caminho e seguir só o caminho que Deus vai falar, é por aqui? Sabe o que isso inclui? Sabe o que isso inclui? Deixe de fazer o que você faz. Em muitos casos, deixe de conviver com quem você convive. Em muitos casos, deixe de frequentar onde você frequenta. Em muitos casos, deixe de se relacionar com a pessoa que você está se relacionando. Em muitos casos, abra mão disso que era um projeto tão principal na sua vida. Você está disposto a isso? A maioria das pessoas não está. Porque quando Jesus chega e põe essa pessoa e fala assim, nesse caminho, é dessa forma que anda. Ela fala, então para mim esse caminho não dá. É por isso que Jesus falou, falando a respeito dos caminhos, diz que tem um caminho que é estreito e um caminho que não é, que é um caminho mais espaçoso. E que são poucas as pessoas que andam nesse caminho, porque a maioria das pessoas quer uma vida confortável. E o caminho de Deus não é um caminho de conforto,
é um caminho de bem, mas não é um caminho de conforto. É um caminho, muitas vezes, de privação, de abstinência de muitas coisas da vida. E as pessoas não querem se abster. O que as pessoas querem é realizar-se. E realização inclui qualquer tipo de coisa, mesmo as que são contrárias ao caminho de Deus. E é por isso que Deus dispõe-se a falar: eu quero fazer o bem para você, mas você está num caminho que não vai te levar para o bem. Então abra mão desse estilo de vida, abra mão dessa forma de imaginar as coisas, abra mão dessa maneira de se relacionar com as pessoas, dessa maneira de se relacionar com o dinheiro, dessa maneira de sonhar com o futuro. Entre no caminho que eu tenho para você. Só que o caminho que Deus tem para nós é um caminho que, quando Ele fala: eu estou nesse caminho, você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E a maioria das pessoas não está disposta a negar-se a si mesmas. Já começa por aí. Porque como que Deus pode realizar o bem na minha vida se eu tiver que negar-me a mim mesmo? Parece contraditório. Justamente o contrário. Só é possível experimentar o bem de Deus na minha vida a partir de que, querendo as coisas de Deus, eu abra mão do que é meu. Eu abra mão de decidir por mim mesmo. Isso, de fato, é que é ter Jesus como Senhor da sua vida. Muitos de vocês que estão aqui querem Jesus como seu Salvador, mas nem todos vocês querem Jesus como seu Senhor. Ter Jesus como seu Salvador é dizer: Jesus, eu sou um pecador, reconheço isso, sei que o Senhor é poderoso para perdoar os meus pecados, porque morreu na cruz. Então eu quero o Senhor como meu Salvador. Mas ter a Jesus como Senhor da vida é falar assim: Jesus, eu abro mão da minha vida, eu abro mão de construir as coisas que eu pretendo por mim mesmo, e me submeto à sua plena vontade e desígnio, para que aquilo que o Senhor quer de fato se realize em minha vida. Isso poucas pessoas querem, e aí oram hipocritamente assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no máximo está dizendo: seja feita a tua vontade ao meu redor. Quantos aqui hoje estão dispostos a abrir mão de coisas da vida para seguir ao Senhor? Para experimentarem o bem de Deus. E aí você está lá, cheio de ira no seu coração, cheio de mágoa no seu coração, cheio de coisas que você acha que você tem razão para estar como está. E Deus fala: abre mão disso. Abre mão disso que você está preso, abre mão disso, abre mão desse vício, abre mão desse ressentimento, abre mão desse sentimento, abre mão dessas coisas que você faz e sabe que não devia estar fazendo, e você continua dando desculpas. Mas é porque a causa, abre mão. Alguém aqui teria coragem de levantar a mão para o Senhor e falar assim: Senhor, se preciso for, eu vou ser pobre, porque eu te amo? Pobre. Mas Deus não quer isso para a minha vida, já é uma resistência. Você está disposto a não ser reconhecido por ninguém? Você está disposto a... Eu ia falar, você está disposto a morrer por Cristo? Morrer é uma coisa muito heróica para nós aqui, muito romântica, né? É uma coisa dura para quem está no Oriente agora, para quem está na África. Para eles porque morrer para eles não é... me mate agora, e a pessoa põe uma arma na sua cabeça e te dá um tiro. É ir te serrando aos poucos, te jogar numa fogueira, um fogo colocado, e vendo você morrer, e você não tem nem força para sair dali. Mas você está disposto a viver agora para Deus, viver mesmo, pautar a sua vida, você ser honesto nos seus negócios a partir da vontade de Deus, ser próspero só porque você está fazendo certo, e não porque você está lesando outros, ou fazendo tudo do jeito errado? Você está disposto a conseguir se manter num relacionamento com decência e honestidade que é devida? Está disposto a fazer aquilo que é o que Deus quer que você faça? Muita gente não está. Olha só, Josué, quando está no fim do livro dele esse registro, num momento crítico de Israel, ele olha para o povo e fala assim: olha, diante de vocês está a vida e está a morte. Vocês vão escolher o que vocês querem fazer, mas eu sei o que eu quero fazer. E ele vai falar: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Quantos de vocês aqui têm esse desejo? Levanta a mão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora não levante sua mão para você não mentir. Quantos de vocês têm lutado por isso? Quantos de vocês têm feito o que tem que ser feito por isso?
Porque uma coisa é você falar que você quer, e aí é o seu modo. Outra coisa é você falar assim, não, eu estou fazendo tudo o que tem que ser feito. E a pergunta é, você está fazendo o que tem que ser feito, significa que você sabe o que tem que fazer. E o que é que tem que ser feito? Você conhece o que Deus quer disso? Você sabe qual é o projeto de Deus para a sua família? Como Deus quer resgatar o seu marido, seus filhos? Como Deus quer transformar a sua casa? E as pessoas normalmente não sabem. Mas a proposta aqui para hoje, eu vou propor outro dia o como fazer isso. Mas hoje a proposta vai ficar nisso. Você quer hoje abrir mão da sua ideia de bem para você mesmo e abraçar o projeto de Deus para você? Você está disposto, seu coração está aberto, falando para Deus, Deus, eu quero abrir mão do que eu mesmo penso que é bem para mim, e eu quero abraçar o seu projeto de bem para a minha vida, eu quero te tornar Senhor de verdade, eu tenho que mudar um monte de coisa, eu sei que eu tenho isso errado, eu tenho aquilo errado, eu sei, o Senhor vai me mudar no percurso, mas eu quero me dispor ao Senhor, para que a tua vontade, de fato, seja feita na minha vida. Eu acho que é para ter alguém aqui que queira isso. Eu sei que tem gente que não quer isso, por isso que é uma proposta feita aqui, pública, porque eu já sei que alguns não estão fazendo isso, eu sei que alguns vão continuar não querendo, mas alguns vão falar, Pai, tudo que eu quero é a tua vontade na minha vida, tudo que eu quero é que o Senhor conforme a minha mente, o meu coração, naquilo que é o teu desejo para mim mesmo. Pastor, mas essa pregação não está um pouco egoísta, porque você está falando só de mim, de mim, de mim? Não, é porque você não vai poder ajudar ninguém, se você não estiver bem. Você só pode mostrar para a pessoa um caminho que você estiver nele. Não dá uma de hipócrita e fala assim, aquele é o caminho de Deus, olha lá, é assim que se faz, vai lá, ou pior ainda, olha, vai fazendo isso e não olha para mim não, hein? Não olha para mim não que eu sou falho. Pelo contrário, fala, vem comigo, vê como eu estou fazendo e faz igual eu estou fazendo. Tem que ter peito para fazer isso, tem que ser crente para fazer isso. Eu estou errando, eu estou tropeçando, mas vê que quando eu erro, eu levanto e Deus me dá graça. E eu continuo, não quero ser vencido pelo que eu sou hoje, mas eu estou aí. Olha para mim, me segue que eu estou indo para lá. Não é assim, olha, vira a primeira direita, depois você vira a segunda esquerda, pega aquele caminho. Não, ó, para onde você está indo? Eu quero ir com o Senhor, então vem comigo que eu estou indo para lá. Vem comigo. Mas só é possível se você falar para Deus, Deus, eu quero que a tua vontade seja estabelecida na minha vida. Senão você está em outro caminho, e aí qualquer coisa que você falar para os outros, você vai falar de outro caminho, aí ou você vai ser um hipócrita de apontar um caminho que você não está seguindo, ou você sendo verdadeiro vai levar pessoas para caminhos errados, porque talvez seja o que você está seguindo. Pastor, eu sinto no meu coração um desejo de ajudar pessoas, não dá para ajudar sem ser ajudado. Você quer levantar alguém? Esteja de pé para você ter força para puxar. Quero ajudar minha família, pastor, então fica bem com Deus primeiro. Esteja consciente da vontade de Deus para a tua vida, e a partir da tua vida. Isso só vai acontecer quando você abrir mão do que você acha que é bom para você. Desculpa, irmão, irmã, você tem muita inteligência e muitas capacidades, mas infelizmente você não tem a capacidade necessária para discernir o que é o melhor para você. Sinto te decepcionar. Mas eu quero te dar uma ótima notícia, Deus quer o bem para a sua vida, e Ele preparou uma forma desse bem chegar na sua vida. Se você quiser isso, a primeira coisa é, Pai, eu quero, e eu abro mão da minha forma de entender o que é bem para mim, e eu quero abraçar o teu projeto para a minha vida, e eu vou andar nesse projeto, até que o Senhor venha e realize tudo que o Senhor quer realizar na minha vida. Essa talvez é a proposta mais linda que eu podia fazer aqui para vocês hoje. Mais maravilhosa, de Deus quer abençoar você, Deus quer o seu bem, e não só quer, como me enviou aqui para falar para vocês, que quer realizar isso na vida de vocês, e que para você experimentar isso, você agora só precisa dizer, eu quero a tua vontade na minha vida, e não mais a minha na minha vida. Será que nós temos pessoas aqui assim, que querem essa vontade de Deus, amém? Então nós vamos orar, pedindo a graça de Deus, pedindo que Deus nos ajude a anularmos essa nossa pretensão de saber o que é o bem para nós. Talvez Deus mude o rumo aí da sua vida, e é possível que você comece a compreender alguma coisa
eu acho que eu vou dar uma direção para algumas pessoas aqui agora. Você está passando uma vida onde você rema, faz força, se cansa. E você sente que você é sempre levado para outro lugar. E você faz esforço para ir para um lado e você não vai, por mais força que você faça para remar. Então eu gostaria de te desafiar a levantar as velas agora e permitir que o vento do Espírito de Deus te leve para onde Ele quer que você vá. E aí não vai ser na sua força nem no seu poder, mas vai ser pelo Espírito do Senhor. Ele vai te conduzir na vontade dEle. E aí você vai perceber que a sua vida vai, mesmo que você não se esforce para que ela vá, porque Deus te conduz. O que é que Jesus fala para Nicodemos? Todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ele é assim, ele é guiado. Quando você vê, você já está lá. Você fala, nossa, nunca que eu podia pensar. Pois é, assim que Deus faz. Ontem eu estava lembrando, outro dia, eu estava parado numa esquina ali do bairro de São Jorge, depois que a gente voltava dos cultos de jovem, Paulo, eu parava ali e eu ia embora a pé, e aí tinha 2 irmãos que ficavam bravos comigo, eu tenho certeza que eles ficavam bravos. Porque a gente voltava do culto, eu queria falar tanto das coisas de Deus, que eu parava ali e começava a falar. Não, porque eu li esse texto, porque esse texto fala disso, eu acho que eu entendi isso, e não sei o quê. E eles assim, ó. Eles não queriam me ouvir mais, mas pela educação eles estavam ali. E a gente saía tarde do culto, e aquilo ia quase que o dia amanhecendo, eles estavam... E eu querendo falar das coisas boas de Deus, querendo falar do que eu tinha compreendido das coisas de Deus. Outro dia eu estava ali na esquina falando para quem não queria me ouvir. E agora a gente está aqui, eu estou falando e você está querendo ouvir as coisas de Deus. Eu podia pensar que isso ia acontecer? Lógico que não. Eu só era um chato que ficava falando com alguém na esquina. Agora eu sou um chato que estou aqui falando no púlpito, mas beleza, né? Não imaginava que ia ser assim. Sabe o que eu fiz? Eu só levantei a vela e falei, me leva, Pai, onde o Senhor quiser eu vou, o que o Senhor quiser para mim eu quero, eu vou abraçar a Tua vontade na minha vida. E é bem possível que hoje você precise guardar os seus remos, levantar as velas e permitir que Deus te leve para onde Ele quer que você esteja, de acordo com a vontade dEle. E Ele vai ser gracioso para te conduzir num caminho de triunfo, porque esse é o caminho do Senhor para nós. Vamos orar, curva sua cabeça, por favor. Pai bendito, o Senhor tem nos mostrado que quer fazer o bem a este povo, e eu estou feliz demais, Pai, feliz demais, por saber que o Senhor quer fazer isso conosco. É um grande privilégio para nós, como se não bastasse ter nos encontrado com o Teu Filho Jesus, de ter sido salvo, lavado por Ele. Ainda o Senhor quer outras coisas, quer fazer o bem de uma forma plena e completa, quer realizar esse bem em tudo, em todas as áreas de nossa vida, em todo o nosso ser. Eu te louvo por causa disso, te louvo pelo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Especificamente, através dessas coisas que eu tenho falado aos meus irmãos, coisas essas que a Tua palavra nos mostra. Eu peço que o Senhor coloque fé no coração deles, para que eles creiam, e crendo que eles queiram aquilo que é o Teu bem realizado na vida deles. Eu sei que eles têm projetos, eles têm a forma de viver a vida, fazem coisas que são aos nossos olhos certas ou erradas, mas tudo isso buscando o próprio bem, em algumas situações buscando até o bem do outro, mas sempre no fim das contas querendo o próprio bem. Mas quanto daquilo que nós chamamos de bem, no fim das contas vai ser um mal muito grande. Quanto daquilo que nós chamamos de bem é um mal terrível para outras pessoas. Quanto das nossas alegrias, quanto do nosso prazer, quanto das nossas realizações, na verdade, são uma satisfação momentânea, mas depois vai gerar tanto desgosto, tanta tristeza, tanta coisa que seria desnecessário para a nossa vida, mas que procuramos, porque naquele momento pensamos que fosse ser um bem. E nós temos a oportunidade de saber que o Senhor tem um bem maior para nós, que o Senhor tem planos que não são os nossos planos, que o Senhor tem coisas do coração que são maiores do que o que nós podemos sequer imaginar, não conhecemos, ninguém pensou nisso, são coisas maravilhosas, grandes demais para nós, e o Senhor tem essas coisas. Então dá-nos um coração agora, não um coração de gente estúpida, que é o que o ser humano é, de estultícia,
Mas dá-nos um coração sábio para querer a Tua vontade, dá-nos um coração entregue e rendido ao Senhor, para que a Tua vontade seja plenamente realizada com o nosso consentimento e vontade. Dá-nos um coração aberto ao Senhor, não um coração fechado por causa de pecado e por causa de questões de ego. Não nos permita ficar presos nas nossas pretensas condições de fazer o bem a nós mesmos, porque nós não podemos, não está em nossa mão o poder de fazê-lo, nem a capacidade. Que as alegrias momentâneas não nos iludam, que as coisas que são aparentemente boas, como o nosso irmão Ló foi iludido por aquela campina do Jordão, foi iludido por um aparente bem que estava diante dos seus olhos, mas não sabia que ali estava a sua ruína e desgraça, a desgraça de sua família. Ele andou para o bem, pensando ser um bem, mas não era o bem, porque não foi o que o Senhor planejou. Que não sejamos enganados, engodados, como foram os nossos pais, Adão e Eva, como foi o nosso irmão Jacó em algumas situações, como foi Ló, como foram tantos outros que a Tua palavra nos mostra. Dá-nos um coração sábio para querer, não apenas para ter consciência de que é uma realidade, mas dá-nos um coração inclinado para o bem, um coração inclinado para querer a Tua vontade. Dá-nos esse coração, Senhor, para que possamos de fato e de verdade experimentar a realização do bem que o Senhor quer para nós. Que seja sim, segundo o Teu querer, porque o Teu querer é de bem para nós. Louvado seja o Teu nome, oro em nome de Jesus, amém. O povo disse ao Senhor: jamais, nós não queremos o caminho que o Senhor tem para nós. Saia daqui querendo todos os dias, levanta e deita pensando: Pai, eu quero o Teu caminho, Pai, eu quero a Tua vontade, Pai, eu quero entrar no Teu projeto, Pai, se eu estou falhando me mostra, Pai, me corrige os meus caminhos, me leva para fazer a Tua vontade. Eu não quero viver perdido, eu não quero viver iludido, religiosamente perdido, porque eu frequento uma igreja e achar que está tudo bem, está tudo certo e tudo completo. Me leva para além disso, me leva a conhecer de fato a Tua vontade, até que eu seja conformado, ou seja, esteja junto na forma na qual nosso Senhor Jesus foi formado, e que você seja semelhante a Ele, seja cheio de toda a plenitude de Deus, como estava em Cristo Jesus.